Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense espanhol chamado O Quarto Secreto. O filme começa com o personagem principal, Adrian, que é maestro. Ele recebe uma mensagem de vídeo de sua namorada chamada Belen. Ela diz a ele que ainda o ama, mas não pode continuar com ele e está indo embora. Ela pede para que ele não vá atrás dela. Adrian fica com o coração partido por causa dessa mensagem. Ele então vai até um bar tomar algumas bebidas a fim de anestesiar a dor e esquecer sua amada Belen. Ele fica tão bêbado que começa a brigar com um cara aleatório no estacionamento. A namorada do cara para a briga e vai embora com ele, quando a bartender chamada Fabiana vem ajudar Adrian e oferece de chamar um táxi para ele. O homem recusa a oferta, então a garota tem a brilhante ideia de levá-lo para a casa dela. Eles se divertem no carro enquanto Adrian conduz a música tocando no rádio. Adrian acorda e não sabe onde está. Fabiana pergunta o que aconteceu na noite anterior que fez ele ficar tão acabado, porém Adrian permanece em silêncio. Ele rapidamente bebe seu café e sai com pressa, sem dizer adeus a ela. Depois disso, Adrian vai dar uma aula, mas termina no meio, pois está muito distraído e não consegue se concentrar no trabalho. Na mesma noite, ele vai ao mesmo bar para se desculpar com Fabiana. Ela o perdoa por ter ido embora sem dizer nada. Ele a leva para o teatro onde ele trabalha para compensar por seu erro. Eles se dão bem instantaneamente e começam a desenvolver um relacionamento romântico. Fabiana passa a noite na casa de Adrian e acorda de manhã mais cedo do que ele. No banheiro, ela começa a ouvir ruídos vindos do ralo e em seguida decide dar uma olhada na mansão de Adrian. A mulher começa a ficar desconfiada ao encontrar desenhos de sapatos em uma mesa que claramente pertencem a outra pessoa. Adrian a pega olhando para os desenhos e a chama para tomar café da manhã com ele a fim de distraí-la desses desenhos. Eles sentam do lado de fora e Fabiana pergunta por que ele mora no meio do nada ao invés da cidade. Adrian responde dizendo que precisa de paz para manter-se criativo. Do nada, dois detetives aparecem para perguntar sobre sua ex-namorada desaparecida. Eles são Francisco e Bernardo. Nós então descobrimos que Belen desapareceu sem deixar rastros e a polícia está procurando por ela. Eles começam com um principal suspeito pelo desaparecimento, o Adrian. Os homens fazem perguntas sobre Belen e ele mostra a eles a mesa de trabalho que ela deixou. Os detetives começam a procurar ao redor do jardim, o que deixa Adrian frustrado por achar que eles suspeitam que ele tenha matado-a e enterrado-a do lado de fora da casa. Adrian acredita que Belen fugiu com outro homem para começar uma nova vida em outro lugar. Ele também conta a Fabiana que tentou entrar em contato com a família de Belen, mas não obteve resposta de ninguém. À noite, Adrian toca piano e Fabiana o convida para ir se deitar com ela. Enquanto a mulher toma banho, ela ouve novamente o barulho no ralo e percebe que a água está se movendo, embora ela esteja completamente parada. A mulher pula para fora da banheira e corre enquanto as luzes se apagam. Adrian aparece do nada e a acalma, dizendo a ela que isso acontece toda vez que há uma tempestade. Eles estão prestes a fazer sem-vergonhices quando ela pede a ele para tirar o cachorro do quarto, pois ela se sente incomodada com a presença dele. O filme corta para a próxima noite. Fabiana está no trabalho conversando com um amigo dela sobre Adrian. Esse amigo é um dos detetives que visitaram a mansão antes, chamado Bernardo. Ele acha estranho e suspeito que Adrian e Fabiana tenham começado a namorar imediatamente após o desaparecimento de Belen. Fabiana diz a ele que Belen foi embora e Adrian não tem nada a ver com o desaparecimento dela. Também descobrimos que Bernardo e Fabiana costumavam namorar. Adrian tem um grande concerto onde ele aproveita para apresentar Fabiana ao responsável pela orquestra. O homem então diz a Adrian que eles nunca irão esquecê-lo. Acontece que Adrian está planejando deixar seu trabalho. Mais tarde, enquanto Fabiana está tomando um bom banho, a água fica tão quente que queima sua pele. Ela sai para verificar a queimadura no espelho quando começa a ouvir o barulho da pia do banheiro de novo. Hans, o cachorro, a assusta. Mais tarde, ela encontra uma chave escondida no chão enquanto pulava igual doida na cama de Adrian. Ela coloca a chave em volta do pescoço e começa a usá-la como um colar. Em seguida, a tempestade faz com que as luzes se apaguem novamente e ela começa a pensar que tem alguém na casa constantemente a observando. A mulher então começa a olhar ao redor da casa
casa para encontrar o suposto intruso. Hans a assusta mais uma vez e ela acaba caindo e batendo a cabeça no piano, desmaiando na hora. Adrian a encontra e traz analgésicos e um copo d'água. Fabiana diz que não se sente confortável estando sozinha na mansão. Adrian garante a ela que nada de ruim vai acontecer. Ele acha que foi só azar com as luzes e Hans assustando a mulher. Ela conta a ele sua teoria sobre os ruídos que tem ouvido no banheiro. A mulher acredita que a mansão é mal assombrada e existe um fantasma lá. Adrian ri dessa ideia e diz a Fabiana que essas não são preocupações reais. Adrian acha que é apenas o vento que sopra entre os canos e fazem aquele barulho. Fabiana permanece curiosa sobre o que realmente está acontecendo na casa. Adrian então recebe uma ligação dos detetives e tem que sair de casa. Eles encontraram um corpo que se assemelha a Belen e tem que identificá-la. Adrian e os detetives visitam o necrotério para ver o corpo e Adrian diz a eles que não é Belen. Embora a médica lhes diga que é impossível identificar o corpo pois está todo queimado dos pés à cabeça. Adrian então volta para casa e ao chegar ele ouve Fabiana pedindo desculpas para alguém lá em cima no banheiro. Ele a confronta sobre isso, perguntando com quem ela estava falando enquanto estava no banheiro. Fabiana diz que só estava procurando um livro e muda de assunto. Adrian diz a ela que Belen não está mais na vida dele. Eles se abraçam enquanto a câmera dá um zoom no espelho e vemos Belen em forma de fantasma. O filme então começa a nos mostrar um flashback de Adrian e Belen andando de bicicleta ao pôr do sol. Durante a próxima cena, eles estão tendo um belo jantar em casa e Adrian diz a ela que conseguiu o emprego de seus sonhos em Bogotá. Ele deve partir em 15 dias para ficar cerca de um ano. Adrian chama Belen para se mudar para Bogotá com ele. A mulher hesita, mas concorda em ir. Quando Adrian se apresenta pela primeira vez em Bogotá, Belen fica impressionada com o talento dele. Ela vai procurá-lo após o concerto e o encontra conversando com uma violinista chamada Verônica. Isso levanta suspeitas e ela acha que Adrian possa ter um caso com essa Verônica. A casa que eles decidem alugar fica no meio do nada e pertence a uma senhora alemã que está voltando para Berlim. A mulher decidiu alugar a casa com uma condição: que cuidem de seu cachorro Hans. Adrian e Belen mudam-se para a mansão e passam os primeiros dias muito felizes na nova casa. A suspeita dela de que Adrian está traindo-a ressurge quando ela pega Adrian e Verônica tendo um bate-papo regado a uísque no escritório dele. Enquanto Adrian está tomando banho, Belen vai fuxicar seu telefone e encontra mensagens entre ele e Verônica. Belen pergunta a ele sobre seu relacionamento com essa Verônica e o confronta sobre as mensagens de texto e ligações que encontrou em seu celular. Adrian confessa que tem flertado com Verônica, mas nada além disso. Ela quer que ele dispense Verônica da orquestra, mas Adrian nega seu pedido e sai para trabalhar. Belen, que está conversando com a senhora alemã, fica curiosa para saber o que Adrian faria se ela morresse ou desaparecesse. A senhora diz que pode ajudá-la a descobrir se Adrian realmente a ama. A mulher então mostra a Belen uma sala secreta que eles construíram para esconder o marido dela no caso de alguém vir procurar por ele. Essa sala é independente e à prova de sons. Existem vidros transparentes onde ela pode ver tudo o que está acontecendo do outro lado, mas ninguém pode vê-la. Também existem alto-falantes na sala, então cada conversa do lado de fora pode ser ouvida. A senhora sai da mansão e diz a ela que vai ligar quando chegar a Berlim. Seguindo a sugestão da mulher, Belen decide gravar o vídeo e ir para o abrigo para descobrir o que Adrian faria se ela desaparecesse. Ela então pega suas coisas para fazer a história de ter saído de casa parecer mais verossímil quando Adrian chega de repente em casa. Ela pega suas coisas com pressa, mas acaba deixando a chave do abrigo cair no respiradouro. Distraída, ela entra e se tranca. A mulher observa a reação de Adrian ao ver o vídeo e fica feliz porque ele parece ter ficado muito triste. Quando ela decide sair da sala para reunir-se com Adrian, a mulher percebe que não trouxe a chave com ela e está presa na sala. Ela começa a bater no vidro e a gritar pedindo a ajuda de Adrian, mas o quarto é completamente à prova de som. Todos os seus gritos são inaudíveis para Adrian. O telefone dela não tem sinal na sala e em desespero a mulher até tenta abrir a porta com outras chaves da casa, mas é em vão. Ela então bate no vidro com uma cadeira, mas não obtém sucesso. Enquanto isso, Adrian leva o vídeo que Belen gravou até a polícia, a fim de tentar descobrir para onde ela foi. Enquanto isso, a mulher desesperadamente deseja sair da sala. Ela verifica
cada canto da sala quando encontra o antigo uniforme do marido da mulher em um armário. Ela começa a ler um diário e descobre que o marido da senhora costumava ser um oficial da SS, uma unidade de elite do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Ela encontra um abridor de latas e começa a abrir um buraco em uma das paredes. Entretanto, o esforço dela foi inútil. Em seguida, ela encontra comida enlatada velha dentro de uma das gavetas e prova. Porém, a comida obviamente já estava estragada. A mulher tenta lavar a boca com a água da torneira, mas a água está marrom devido ao encanamento muito antigo. Mesmo assim, ela consegue utilizar de tudo isso para sobreviver por um tempo. Mais tarde, Adrian assiste ao vídeo por uma última vez e deseja a ela tudo de melhor. Ele vai ao banheiro mais tarde quando Belen bate em um dos canos com raiva e percebe que a água na pia mexeu quando ela bateu nesses canos. A mulher então começa a bater desesperadamente nos canos para chamar a atenção de Adrian para a água. Porém, o homem não percebe o movimento da água. Belen então volta a tentar abrir um buraco na parede. A luz do quarto que funcionava com um dínamo para de funcionar, então a partir de agora ela tem que passar seu tempo na escuridão. Mais tarde ela ouve um barulho e vai até um dos espelhos onde vê Adrian trazendo Fabiana para casa pela primeira vez. Ela se desespera completamente enquanto observa Adrian e Fabiana fazendo sem vergonhices. Ela tenta se esconder no canto para proteger-se da visão, porém os alto-falantes continuam tocando os sons dos dois no quarto. O filme corta para a manhã seguinte quando Fabiana começou a ouvir ruídos no ralo. Foi Belen gritando pedindo por ajuda. Ela então volta a cavar a parede e acaba encontrando uma placa de metal muito grossa por trás do concreto. Ela faz tudo em seu poder para ser notada, por isso ela começou a mexer com a temperatura da água enquanto Fabiana tomava um banho. Belen vê que Fabiana encontrou a chave perdida do quarto e começa a bater nos espelhos para chamar a atenção dela. Porém, Fabiana não pode ouvi-la. Em seguida, vemos a cena onde Adrian recebe uma ligação para identificar um corpo. Depois que ele sai, Fabiana olha para o espelho e sorri, acreditando que Belen está morta. Em seguida, Fabiana enche propositalmente a pia do banheiro com água para testar se a água se moverá novamente e começa a fazer perguntas. Ela diz para começar e parar enquanto vê a água se movendo. Ela percebe então que alguém ou algo está tentando se comunicar com ela através da água. Fabiana faz um monte de perguntas a fim de descobrir quem está fazendo tudo isso. É aí que ela percebe que é realmente Belen atrás das paredes. Ela pergunta a Belen se está presa em algum lugar e logo percebe que Belen está viva atrás das paredes. Fabiana então encontra a porta secreta e Belen finalmente vê a luz no fim do túnel. A mulher insere a chave, mas de repente hesita. Ela retira a chave sem abrir a fechadura. A mulher decidiu manter Belen trancada para que pudesse assim ser a única mulher na vida de Adrian. O filme então nos mostra a cena novamente onde Fabiana estava pedindo desculpas a alguém e Adrian a questionou sobre isso. Belen chora em agonia ao ver Fabiana abraçando Adrian. Um dia, o detetive Bernardo ameaça Adrian em um estacionamento. Ele diz ao homem que vai acabar com a vida dele se algo acontecer com Fabiana. Fabiana fica atormentada com os acontecimentos e um dia, ao chegar em casa do trabalho, ela começa a chamar Belen para certificar-se de que ela está bem, porém não obtém respostas. Ela se sente extremamente culpada por não ter deixado Belen sair quando teve a chance. Fabiana então realoca seus pertences para outro quarto para que Belen não possa vê-los através dos espelhos. Adrian fica um pouco chateado, pois Fabiana realocou seu quarto sem perguntar a ele antes. Pela manhã, o detetive Bernardo vai até a casa e entrega fotos a Fabiana, que mostram Adrian tendo um caso com a violinista Verônica. Enquanto isso, Adrian termina seu relacionamento com Verônica no trabalho. Fabiana, que ficou arrasada com a traição, toma a grande decisão de libertar Belen. Entretanto, Adrian está realizando um concerto, então ele não tem ideia do que está acontecendo em sua própria casa. As portas se abrem e Fabiana entra no quarto para encontrar Belen. A mulher está aparentemente dormindo, então Fabiana a acorda gritando o nome dela. Belen de repente abre os olhos e quebra uma garrafa na cabeça de Fabiana. Ela consegue nocauteá-la, pegar as chaves do quarto e sair correndo, fechando a porta em seguida e prendendo Fabiana lá dentro. Belen deixa a chave no quarto para que Adrian pudesse descobrir o que aconteceu. Ela também deixa uma foto para ele no espelho que mostra os dois juntos. Em seguida, vemos Belen sentada na praia, finalmente encontrando a paz. O filme então corta mais uma vez para a sala escondida onde vemos Fabiana batendo no vidro.
meu nome é Dig Robot. Enzo é um pegador de coisas alheias em Roma. No início do filme, ele é visto fugindo das autoridades depois de pegar um relógio sem a permissão de seu dono. Ele tenta se esconder em um guindaste abandonado ao lado do rio, mas as autoridades o encontram e ele imediatamente pula nesse rio como último recurso para não ser pego. Enquanto tenta voltar para o guindaste, ele sobe em um barril debaixo d'água. No entanto, para a infelicidade de Enzo, o barril quebra e ele é bombardeado pelo lixo radioativo que estava dentro dele. O homem de alguma forma se levanta e corre de volta para casa sem saber do perigo que ele acaba de ser exposto. Na viagem de ônibus de volta para casa, ele tosse uma substância preta e mal consegue levantar a cabeça. Ele não melhora durante a noite e continua vomitando um líquido misterioso e tossindo incontrolavelmente. Na manhã seguinte, quando ele acorda, ele se sente muito melhor. Depois de cumprir sua rotina matinal, Enzo vai até seu vizinho e membro de um grupo de pessoas do mal chamado Sérgio para vender o relógio. Sérgio trabalha para um líder do mal chamado Fábio, popularmente conhecido como o Cigano. Eles discutem um plano para recuperar substâncias alucinógenas de um par de irmãos que as estavam carregando dentro de seus próprios corpos. Enquanto eles conversam, um homem entrega a Fábio um celular com uma cor diferente da que ele queria. O líder perfura esse homem até perder sua vida só por causa desse pequeno erro. Seus associados, que estão acostumados com seu comportamento psicótico, simplesmente removem o corpo. Sérgio encontra Enzo e compra o relógio por 100 euros. Enzo está prestes a ir embora, mas Sérgio tem planos diferentes. Ele quer que Enzo se junte a ele em uma viagem para recuperar as substâncias alucinógenas. Embora o trabalho seja arriscado, Enzo concorda pensando no dinheiro. Eles vão para a casa de Sérgio para recolher as coisas que eles precisam para a viagem. Enzo vê Alessia, filha de Sérgio, pela primeira vez e fica confuso com seu comportamento. Ela desenhou vários desenhos infantis e os colou pela casa. Ela também conta a Enzo sobre Gig, o robô, um anime que ela assiste e parece realmente acreditar que um dia o personagem chegará para salvá-la. Depois que eles vão embora, Sérgio pede desculpas pelo comportamento de sua filha, revelando que ela é obcecada com o anime Gig, o robô. Ela sempre foi uma criança especial, mas depois que sua mãe perdeu a vida, ela fechou a si mesma fora da realidade. Os dois pegam os irmãos Mula em um aeroporto e os levam para um prédio em construção. O trabalho é simples: tirar os pacotes de substâncias alucinógenas de dentro dos corpos dos irmãos. Porém, um deles perde a vida por conta de uma overdose quando um pacote estourou dentro de seu estômago. O irmão vivo fica furioso com Sérgio por se recusar a levá-los ao hospital. Sérgio, por outro lado, simplesmente menciona que eles terão que cortar o cadáver para tirar as substâncias. O irmão vivo pega o objeto letal de Sérgio e dispara nele várias vezes. Antes de perder sua vida, Sérgio bate a cabeça do homem contra a parede e o nocauteia. Com seu último suspiro, o irmão dispara contra Enzo, fazendo-o cair do 10º andar, diretamente no chão de concreto abaixo. Pela lógica, ele não deveria estar vivo após a queda, mas Enzo de alguma forma abre os olhos e se levanta gemendo por causa da dor. Confuso com o que ele acabou de testemunhar, o homem começa a correr. Em outro lugar, Fábio e seus homens estão em um clube com Núncia, a líder da família Caroma, uma das maiores revendedoras de substâncias alucinógenas de Roma. Fábio deve vender as substâncias que Sérgio foi buscar para Núncia, mas agora que tanto Sérgio quanto as mulas perderam suas vidas, ele luta para fornecer a ela uma resposta. Por enquanto, ele diz a ela que o negócio foi ótimo, sabendo muito bem que se ela descobrir a verdade, ele será eliminado. Enzo volta para casa e é parado por Alessia em seu caminho. Ela pergunta a ele sobre seu pai, mas ele a ignora. Ainda assim, ela não para de bater em sua porta. Frustrado, Enzo soca a porta e cria um buraco nela. Surpreendido por sua própria força, ele tenta mover os móveis ao redor e fica surpreso, pois faz isso sem esforço. Mais tarde, naquela noite, ele pega um caixa eletrônico inteiro usando sua força recém-descoberta. Ao voltar para casa, ele usa o dinheiro para comprar comida. Além da força sobre-humana, ele parece ter obtido o poder de se curar num instante. Os danos causados pela bala que estavam em seu ombro algumas horas atrás desapareceram completamente. Fábio e seus homens vêm procurando por Sérgio e ameaçando Alessia a
revelar seu paradeiro. Acontece que Fábio não sabia o local onde a negociação iria acontecer, portanto ele acredita que Sérgio fugiu com as substâncias alucinógenas e está determinado a encontrá-lo. Fábio coloca uma faca de açougueiro na garganta dela e a pergunta onde seu pai está. Sem saber o que está acontecendo, Alessia fica quieta, o que irrita Fábio ainda mais. De repente, Enzo atravessa a janela usando uma máscara e um capuz para esconder sua identidade. Ele pega facilmente um dos minions de Fábio e o joga em uma mesa. Os outros tentam lutar contra ele, mas são facilmente derrotados contra seus poderes super-humanos. Percebendo que não podem vencer, Fábio e seus homens fogem. Antes de sair, no entanto, Fábio consegue atacar Enzo, cortando o dedo do pé dele fora. Enzo e Alessia vão para a casa dele. O homem prende o dedo do pé de volta ao pé, esperando que voltará ao lugar pela manhã. Alessia pensa que ele é o super-herói Jig de seu anime favorito. Ela acredita que ele veio para salvá-la. Sabendo da situação dela, Enzo não se incomoda em corrigi-la. Na manhã seguinte, ele vê que seu dedo do pé não se ligou magicamente ao seu corpo. Ele aceita o fato e pergunta a Alessia se ela tem algum parente com quem possa ficar. Enzo não quer que ela seja a responsabilidade dele, mas Alessia afirma que seu único parente é seu pai. Sem nenhum lugar para levá-la, ele a leva para uma casa de repouso onde ela anteriormente ficou enquanto seu pai estava preso. Ela está relutante em deixar Enzo ir embora, mas ele falsamente garante a ela que estará de volta em breve. Enquanto isso, as imagens da câmera de segurança com Enzo pegando o caixa eletrônico se tornaram virais na internet. Fábio vê e percebe que é o mesmo homem com quem eles lutaram no apartamento de Sérgio. Eles estão tensos porque ainda não encontraram as substâncias alucinógenas. O braço direito de Fábio, Antônio, sugere que eles peguem um empréstimo para pagar a Núncia. Porém, Fábio não gosta da ideia. Em vez disso, ele sugere que eles roubem um carro forte que eles já haviam planejado anteriormente. Ao voltar para casa, Enzo encontra um monte de papéis entre os pertences de Sérgio. Entre eles está o plano elaborado para roubar o mesmo carro forte. No dia seguinte, Fábio e seus minions estão escondidos ao lado da estrada com objetos letais prontos para subtrair o caminhão. Porém, Enzo para esse caminhão e subtrai tudo antes deles. Fábio dispara várias vezes contra ele, mas Enzo consegue fugir. Em casa, as autoridades batem na porta de Enzo. Acontece que eles encontraram Alessia vagando sozinha pelas ruas procurando por ele. Enzo a repreende por trazer a polícia até sua casa. A jovem inocentemente reclama que ele não foi buscá-la. Eles assistem ao anime favorito dela juntos à noite. Nesse momento, Enzo tenta chegar mais perto de Alessia. Ela enlouquece e pede para ele parar porque ela não quer se machucar. Quando ele a acalma, a jovem revela que já sofreu abusos no passado. No dia seguinte, ela insiste que ele a leve para salvar seu pai, já que ele é um super-herói. Enzo a leva para um parque de diversões. O homem usa sua força para mover uma roda gigante para que Alessia possa andar nela. Em outro lugar, Fábio e Antônio discutem. Antônio quer pegar um empréstimo para acabar com os problemas com Núncia, mas Fábio se recusa. Antônio não desiste e Fábio ordena que seus Rottweilers o ataquem e tirem sua vida. Enquanto isso, Alessia e Enzo vão para um shopping comprar um vestido de princesa que ela sempre quis. Eles acabam se beijando e fazendo coisas dentro do provador. Depois, Enzo diz a ela a verdade sobre seu pai. Alessia fica chateada e culpa Enzo por ter deixado seu pai perder a vida. A notícia da subtração do carro forte aparece na TV e Enzo começa a ser conhecido como o super fora da lei. Com ciúmes de sua popularidade, Fábio quer obter os mesmos superpoderes que Enzo. Enquanto isso, Alessia tenta fugir de Enzo e embarca em um bonde, mas ele impede o bonde de ir embora com seus poderes e pede desculpas a Alessia. Ela concorda em ir com ele, mas pede-lhe para usar sua máscara na próxima vez. Quando Enzo olha em volta, ele percebe que as pessoas estão filmando e provavelmente viram ele parando o veículo. O homem rapidamente foge com Alessia. Enquanto isso, sem saída, Fábio liga para uma de suas amigas revendedoras de substâncias alucinógenas para pedir um empréstimo para pagar a Núncia. Durante o encontro, eles são subitamente atacados por Núncia e seus capangas, que estão furiosos com ele por não pagar o que deve. Um tiroteio ocorre entre as duas partes e apenas Fábio e Núncia ficam vivos no final. Fábio volta ao seu escritório e vê que os homens de Núncia eliminaram todos os seus associados. De repente, as notícias sobre o super criminoso sendo encontrado são mostradas na TV. Fábio reconhece Enzo e quer descobrir o seu segredo. Enquanto isso, Enzo e Alessia decidiram fugir para uma cidade diferente agora que as autoridades sabem como ele se parece. Eles ficam em um hotel à noite, onde Enzo conta a Alessia sobre sua infância e como todos os seus amigos foram eliminados enquanto pegavam coisas dos outros sem permissão. De repente, Fábio entra e acerta Enzo com um tranquilizante. Quando Enzo acorda, ele está amarrado a uma cama com fita adesiva. Fábio o ameaça com
com a vida de Alessia para revelar o segredo de sua força. Enzo o leva para a margem do rio e pede para ele pular. No entanto, Fábio acha que Enzo está tentando afogá-lo para poder fugir. Só então Núncia e seus homens chegam lá e começam a disparar contra eles. Tanto Fábio quanto Alessia são pegos por esses disparos. Para terminar a retaliação, Núncia queima Fábio vivo e o empurra para o rio. Com seu último suspiro, Alessia pede a Enzo para ajudar as pessoas com seus poderes. Ele a abraça e se entristece com sua partida. Na manhã seguinte, Fábio emerge da água bem e vivo. Acontece que a substância radioativa funcionou nele e ele também ganhou super força. O homem vai para a casa de Núncia e começa a retaliação, tirando a vida de todos lá. Ele também grava um vídeo dele mesmo tirando a vida de todos na esperança de ficar famoso como Enzo. Ele então encontra vários explosivos escondidos na casa. Parece que Núncia estava planejando bombardear a cidade. Enquanto isso, Enzo está vagando sozinho, desanimado com a perda de Alessia. Uma mulher e sua filha sofrem um acidente de carro perto dele e o homem usa seus poderes para salvar a pequena pessoa do carro em chamas. A mãe o abraça, muito agradecida e feliz, o que o faz se lembrar de Alessia e suas últimas palavras para ele. Momentos depois, ele vê um vídeo na TV onde Fábio ameaça bombardear o estádio olímpico. Depois de ganhar os poderes, ele quer aterrorizar a todos só porque ele pode. Enzo rapidamente sai para procurá-lo. Ele entra no estádio cheio e encontra Fábio no estacionamento com o controle remoto dos explosivos em suas mãos. Os dois começam um embate por um tempo e depois Fábio corre para dentro do estádio, sumindo entre a multidão. Momentos depois, a perseguição continua lá fora. Enzo finalmente encontra os explosivos em uma ambulância. Incapaz de desarmá-los, ele os leva com ele e corre para uma ponte sobre o rio. Fábio o encontra e o impede de jogar os explosivos nesse rio. No último confronto, os dois lutam para pegar os explosivos com apenas 1 minuto restante para explodirem. No último segundo, Enzo agarra Fábio e se joga com ele e os explosivos no rio. A explosão que se seguiu tirou a vida de Fábio. Sua cabeça decapitada aterrissa sob a ponte. Enzo também é considerado como eliminado e é declarado um herói pela mídia e pelas pessoas. Em seguida, vemos ele vigiar Roma do alto do Coliseu. O homem coloca uma máscara de Gig que Alessia havia tricotado para ele. Obrigado por assistir, até o próximo!